Ô, Rogério, hoje nós temos um tema que é um tema muito assim complexo e pesado no sentido de responsabilidade, Aham. tá? Porque muitas vezes a gente olha as coisas literalmente, mas hoje o tema nos traz uma outra responsabilidade que é o mundo espiritual. E Daniel aqui, nesse texto que nós vamos ler aqui, hoje, né, o tema é liderar o exército de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande e você vai entender o que é esse liderar o exército de Deus. Nós temos em Daniel 10, de 12 a 14, que fala assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante a teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. A visão que Daniel recebe neste capítulo o presenteia com um desafio maior que qualquer outro de seu passado. Ele agora fica sabendo que está envolvido em uma batalha espiritual. Aí que está o pontinho aí. Okay. E em seu diálogo com o anjo, quando buscamos nos posicionar de uma maneira mais estratégica, encontramos lutas que estão além da mera oposição humana. Precisamos enfrentar com sabedoria um espiritual invisível ao nosso redor. Necessitamos de oração e de perseverança. Daniel aprende algumas lições que todos deveríamos dominar. Então, isso aqui é bem profundo, tá? Na questão do exército de Deus, do mundo espiritual, não é? E nós vamos agora dissertar isso aqui com alguém assim que conhece isso muito bem. Pastor Rogério. Ô Guerra, quero realmente conhecer e ter mais experiências Sim. com o Senhor, principalmente nessa área. Mas é muito interessante que nesse texto, a gente lendo esse texto e a gente olhando o que Paulo escreve lá em Efésios, principalmente... Só te cortando um pouquinho, a responsabilidade é muito grande, né? É muito grande. Muito não é? grande. Muito grande. Sabe, a gente vê assim, eu estou lendo esse texto aqui, a gente sente o peso espiritual, como que é forte essa responsabilidade, né? É forte. E nós vamos ver, Guerra, esse peso e essa responsabilidade em todo o tempo, né? Então, quando Daniel ele teve essa experiência, mas as experiências que Jesus teve, que os seus discípulos tiveram junto com ele e que nós temos, né, hoje em dia, elas realmente nos remetem a um nível de responsabilidade que nós não podemos nos omitir. Sim. Né? Eu vejo a coisa desse sentido. Com certeza. Então, quando Paulo escreve lá em Efésios, principalmente no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e os poderes, né, da maldade nas regiões celestiais, Paulo está nos remetendo exatamente a essa realidade espiritual que Daniel conviveu e que é muito clara aí no capítulo 10, quando ele recebe, né, essa revelação e escreve isso para nós. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto e que vale a pena a gente considerar é que a gente entendeu que Daniel teve um período de 21 dias onde ele não teve, onde manjar desejável ele não comeu, né? Então um período de 21 dias de jejum e de separação para ouvir Deus. E foi exatamente nesse período todo que foi travada essa guerra, porque o anjo diz, não é? Que desde o primeiro dia, e esse é o texto que nós lemos,
desde o primeiro dia que ele começou, né, e se prostrou diante do Senhor, ele foi enviado pelo Senhor, mas ele foi, né, impedido durante os 21 dias que foram os dias de intensa batalha que Daniel teve que enfrentar. Então aí a gente vai vendo o quanto que muitas vezes a nossa batalha e a nossa perseverança nessa intercessão e nessa batalha vai fazer com que os seres espirituais que cooperam juntamente conosco, não é? E em Deus, porque também está escrito que eles são ministradores que estão à disposição daqueles que hão de herdar a salvação, e isso, Deus também deixou isso para nós, não é? Que eles são como labaredas de fogo, ministradores. Sim. Então, eles estão cooperando juntamente conosco dentro de um propósito de Deus. Então, isso nos deixa diante de uma situação que mesmo vivendo no mundo natural, podemos interagir e interferir numa dimensão espiritual. Então, esse contexto ele é realmente um contexto extremamente relevante e importante, porque isso traz para nós uma responsabilidade, mas também traz para nós uma convicção. Não estamos sozinhos. Isso. Com certeza, isso mesmo. Com certeza. Não é? Então, nós temos um exército, segurança, né, um exército que peleja conosco e que espera que nós realmente tomemos uma posição. Amém. O Guerra, aqui nós temos uma pergunta que eu acho assim que ela tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando, no que diz respeito a um casamento. Por exemplo, aqui, DDD 31, aqui de Belo Horizonte ou arredores, diz assim, ó, graça e paz. Pastores, eu e meu marido estamos passando por uma crise financeira. Sim. Creio que é um resultado, ela crê que seja, de um casamento sem programação financeira, mas também espiritual, porque casamos sem estar em santidade. Só que já estamos assim há mais de um ano. E aí vem a pergunta, Deus não pode agir para nos ajudar, sendo que já nos arrependemos e estamos caminhando com Cristo hoje? É uma pergunta assim, dificilzinha, complicadinha, né? Porque só quem pode dar essa resposta, o porquê, é o Senhor, não é? Mas eu creio que a gente pode orientar nesse sentido, né? Eu creio assim, que a questão de Deus pode nos ajudar, claro. A resposta é sim. Deus, ele pode te ajudar. Agora, a questão é essa, que ponto que vocês estão e que vocês chegaram e aonde vocês têm que trabalhar isso, não é? Essa questão financeira, porque muitas vezes a gente vai entrando num poço, né? Vai furando o poço vai tirando terra, chega a hora que está no fundo, tem que parar e reorganizar isso. Deus vai ajudar? Vai. Mas nós temos também que reorganizar isso, não é? Eu creio que, né, nessa questão de reorganização aí, pastor Rogerinho, como coach, ele pode dar uma explicação nisso. Sim, aí. Pode ajudar. Né, Rogerinho? Pode ajudar nessa questão aí. Você dá uma forma aí para... É interessante porque ela coloca dois aspectos. Sim. Um é quando eles tomaram a decisão, né, que não estavam levando uma vida em santidade, mas já se arrependeram, ok? Então acertaram isso, né? Claro, pode ter consequências do período, né, que não estavam na presença do Senhor, pode. E uma dessas consequências é ser levados a um casamento sem um planejamento financeiro. Porque como estão, né, como apressam as coisas, aí uma das consequências é continuar uma vida apressada sem um planejamento. Mas essa parte espiritual, se vocês já entenderam, já colocaram isso diante do Senhor, já se arrependeram, não é? O Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Então, isso é algo que não vai mais afetar a vida de vocês, pelo menos no contexto espiritual. Agora, a questão do planejamento, não é?
aquele planejamento que deveria ter sido feito antes e que não foi feito, ele precisa ser feito agora, né? Senão, a coisa vai tender a piorar, porque continua sem um planejamento. Então, o que se precisa fazer? Ok, então vamos avaliar a nossa situação real. O que é que nós estamos realmente vivendo? Se tem dívidas ou não, se tem compromissos financeiros ou não, avaliar qual seja essa renda e medir essa renda diante de possíveis outros compromissos. Isso é extremamente importante. Tenha uma visão clara do seu estado atual. Como estão as finanças de vocês nesse momento, tá certo? E organizem a vida de vocês a partir desta realidade, né? Não de uma visão fictícia, né? Se tem que renegociar dívidas, se tem que avaliar dívidas com cartões de crédito, cheque especial, essas situações todas, pare, avalie, tá certo? Renegocie, se for o caso, e acerte a vida. Quais são as contas que são prioridades, não é? E aquilo que realmente precisa ser cumprido dentro desse planejamento. Porque você não fala quanto tempo tem que vocês estão casados. De repente, pode ter pouco tempo e daqui a pouco vem filhos. E aí, no meio de uma vida desorganizada, ainda vem uma terceira pessoa, né? Então, é preciso parar agora, né, antes que as coisas fiquem pior, e faça realmente uma avaliação bem clara e minuciosa e planeje daqui para frente. Olha, nós temos aqui uma questão, ela é muito profunda no sentido. Os líderes espirituais lideram não apenas a família de Deus, mas também o seu exército. Eu quero que você dê uma explicação aqui, como liderar esse exército, que é invisível, que é o mundo espiritual, que o que você está vendo, né, tá fácil. Desde que você seja líder, né, e está dentro dos preceitos de Deus tudo, está fácil que Deus te dá a direção. Agora, o mundo espiritual, esse exército do mundo espiritual, como que nós vamos direcionar isso? É muito interessante porque dá até para a gente fazer uma ligação com a pergunta, né? Sim, com certeza. Então, nós vamos liderar, então o líder, no contexto espiritual, ele vai liderar, né, o povo de Deus, e aí ele precisa realmente de estabelecer estratégias, planejamento, né? Porque se ele é líder, ele vai conduzir e influenciar um grupo. E esse grupo precisa saber em que direção vai, né? Então é preciso realmente de um planejamento. Tem Deus atuando de uma parte, mas nós precisamos atuar em outra. Precisamos buscar o propósito de Deus para o ministério ou para aquele grupo e do propósito de Deus traçar um plano de ação. Isso é um planejamento e nós devemos fazer isso. Agora, na questão desse exército ou desse mundo invisível ou espiritual, Guerra, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós vamos operar com o exército de Deus, nós devemos operar de acordo com os princípios do reino de Deus. Sim. Não é? E buscar a vontade desse rei. Aí é que Porque tá a direção, né? se eu vou trabalhar pela expansão e a edificação do reino, eu preciso primeiro buscar a visão do rei para esse reino, porque o exército é dele e eu não vou liderar em uma direção contrária ou numa oposição àquele que é o rei. E então eu preciso estar muito antenado com a visão de Deus para aquele momento, a visão de Deus para aquela situação e a maneira como Deus quer que realmente nós estejamos interagindo. É aquilo que o próprio Jesus nos diz lá no Sermão do Monte, quando ele nos ensina a orar, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra,
como no céu. Então, é buscar a vontade de Deus aqui para a terra, mas essa vontade de Deus tem uma fonte, que é o céu. Sim, então, esse é o essencial. Né? E muitas vezes a gente, quando tem esse entendimento, a gente vai ter também o entendimento de que quantas intercessões ou quanto desse mover será necessário nesse exército. Vale a pena a gente considerar aqui, porque a gente está falando em trabalhar com o exército de Deus, né? E algumas pessoas que operam com visão aberta, muitas vezes já tiveram a visão de, tipo, o anjo está aí, mas ele está fazendo o quê? Está esperando uma ordem. Então tem muitas pessoas, e eu sei que eu estou falando para algumas pessoas, que já tiveram esse tipo de experiência. Não é? O anjo está aí, está com a espada desembainhada na mão. E por que não fez ainda? Está esperando uma ordem. E é exatamente isso. Não é? E é a nossa intercessão, a nossa oração é que faz interagir nas regiões celestiais. Amém. E o anjo se posiciona de acordo com as nossas intercessões. Ok, vamos para outro ponto aí, porque nós temos tema hoje mais longo um pouquinho. Sim. A oração faz incendiar a batalha espiritual que é invisível para nós. Então, né, a questão, a oração, ela faz incendiar essa batalha que é invisível para nós. Daniel estava o quê? Orando, né? Buscando o quê? Buscando a resposta de Deus. Então, primeira coisa, oração. Sim, e é muito interessante porque quando a gente usa a expressão guerra incendiar, significa... tacar fogo. Não é extinguir, mas é colocar mais força, né, nesse exército. Por isso que é interessante, e no próprio capítulo 10 de Daniel, o anjo diz, né, que ele só pôde chegar até Daniel porque veio um reforço. Não é? Veio um outro príncipe para trazer um reforço para aquela guerra que esse anjo estava enfrentando e que depois ele ia voltar e continuar guerreando contra outros príncipes. Não é? Então, mas o que Daniel fez? Ele permaneceu os 21 dias em oração. Então, essa permanência de Daniel nesses 21 dias fez com que se deslocasse um reforço, isto é, uma força maior. Então veio um fogo extra, com certeza, não é? Para renovar as forças. Para que aquilo que tinha que ser estabelecido fosse estabelecido. Então, realmente, essa é uma realidade. Não temos como ver, a menos que Deus mostre ou a menos que Deus fale, não é? Exatamente o que está acontecendo, mas nós sabemos que está acontecendo. Amém. Né? Glória a Deus. Nós temos outro aqui. Ambos os reinos espirituais parecem ter príncipes ou hierarquias. Aí é uma outra realidade que muitas vezes nós precisamos entender. Pelo texto, nós vamos ver que havia o príncipe operando do lado de Deus. Né? E haviam também príncipes operando pelo lado das trevas, que era o príncipe do rei da Pérsia e o príncipe do rei da Grécia, que são citados nominalmente no texto de Daniel capítulo 10. Sim. Mas também existe o príncipe do povo de Israel, isto é, há dentro dessa estrutura espiritual uma hierarquia. Existem, e Paulo também, quando ele fala lá em Efésios, né, que eu já citei, no capítulo 6, ele fala de classes ou grupos diferenciados, quando ele fala sobre principados, potestades, poderes e forças espirituais da maldade. Há um outro texto de Paulo muito interessante, quando ele coloca, e deixa isso de uma maneira muito clara, de que Jesus ele é o cabeça de todo principado. Então, ele, Jesus, como príncipe, ele é superior a todos os outros
príncipes. Não só os príncipes do reino de Deus, mas também os príncipes das trevas, porque ele venceu todos eles através da sua morte e ressurreição. E Paulo também diz isso, que triunfou deles, expondo eles ao ridículo. Não é? Então eles foram trazidos cativos e expostos ao ridículo através do triunfo da morte e ressurreição de Jesus. Essas hierarquias, e a gente não quer entrar nessa questão, porque não é o nosso mérito hoje, né? Certeza. Mas isso nos deixa uma visão muito clara de que os dois reinos são reinos organizados. Sim. E é isso que Daniel entendeu. Há uma organização. E vale a pena... Por isso que nós precisamos de organizar também. Sim. E Por isso que nós precisamos organizar também. Também é. É eco. É o eco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.